Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 2. Se você é fã de futebol americano, não deixe de escutar a parte 1, balanço do draft da NFL. Aqui nessa parte 2 o tópico é NBA, vamos falar dos playoffs da NBA, várias séries entrando na reta final. E para falar sobre elas eu estou aqui fazendo sua estreia aqui no podcast Cara dos Esportes, o Daniel do Ritão Mil Grau. Cara que você conhece lá no Twitter, das lives na Twitch também, fazendo sucesso. Eu vi que bateu o recorde lá de público na vitória do Miami Heat contra o Boston Celtics no jogo 3, né? Foi o jogo 3, né? Jogo 2. Jogo 2, fazendo sua estreia aqui no programa. A gente não vai falar sobre... Eu sei que ele acompanha a NBA como um todo, então a gente vai falar de todas as séries, não apenas Heat e Celtics. Daniel, seja bem-vindo ao podcast. Fico muito feliz de receber não só um estudante de jornalismo, né? Somos aqui da mesma irmandade, mas estudante de jornalismo carioca. Então, melhor não ter problema que você torce pro Vasco, mas nem eu nem você podemos falar muito nesse final de semana sobre futebol. Não, futebol esse final de semana, meu amigo, 0. Mas, pô, muito feliz de estar aqui contigo nesse podcast, cara. Pô, eu já ouvi muito seu podcast. E tá aqui pra mim é muito feliz, porque gosto muito do seu trabalho. E falar de NBA, né, cara? Falar do que a gente ama é sempre bom. Hoje teve alguns bons jogos, Knicks e Sixers foi muito bom, Dallas e Clippers também foi muito bom. Acabou agora também Milwaukee Bucks e Indiana Pacers agora. E também é um jogo que vai dar muita pauta, principalmente por causa dos desfalques do Bucks, que hoje ainda jogou esse Bob Portis também, que foi ejetado no jogo. Então tem muito pra falar, vambora. Muito feliz de estar aqui, irmão. Dá pra fazer um argumento que os dois melhores jogos dessa primeira rodada dos playoffs até agora foram hoje, né? Knicks e 76ers foi uma briga de foice no elevador, Mavericks e Clippers, uma reação incrível do Mavericks, que o Clippers conseguiu segurar no final. Antes de entrar nas séries, pessoal, deixa 5 estrelas lá no Spotify. Se você estiver no YouTube, deixa like, comentário, se inscreve no canal, segue aonde for o aplicativo de podcast que você está escutando, segue, liga a notificação, aquela coisa toda. Dado os recados, vamos começar por Clippers e Mavericks. Foi um jogo que os Clippers abriram 31 pontos de vantagem com 5 minutos pro fim e chegaram a levar virada no final por um ponto apenas, mas conseguiram segurar muito graças ao desempenho do James Harden. Kawhi Leonard não jogou, é o segundo jogo da série que ele não joga. Curiosamente, ele não jogou nas duas vitórias dos Clippers, né? E ele jogou nas duas derrotas do Los Angeles Clippers, que eu acho que é coincidência mesmo. Eu falei no último podcast com o Matheus, lá do Pisou na Linha, que existe a Ewing Theory, né, que era o New York Knicks dos anos 90, que jogava melhor quando o Patrick Ewing estava fora. A gente pode discutir isso aqui sobre os Clippers, mas a verdade é que o jogo seguiu muito o roteiro do jogo 1, né? Os Clippers abrem vantagem. Naquele jogo, eles conseguiram administrar. Nesse foi mais difícil. O Kyrie Irving pegou fogo no segundo tempo. Cometeu alguns turnovers na reta final que prejudicaram. O Luka não fez o melhor jogo dele na série, mas ainda terminou com um triplo-duplo. Mas a equipe consegue segurar muito graças ao desempenho do James Harden. No final da partida, o Paul George fez um primeiro tempo absurdo. Fez uma das cestas de 3 mais difíceis que eu já vi um jogador fazer. Foi um absurdo também. Mas foi o Harden que conseguiu segurar ali com os Clippers para levar o time à vitória. Um grande jogo, né, Daniel? Grande jogo. Hoje o que o Harden fez, a gente que é fã de NBA, mas a gente fica lembrando muito do Harden lá do Rockets, porque ali o que ele fez hoje lembrou muito esses floaters seguidos que ele matou no último quarto. É exatamente o que ele fazia no Houston Rockets, deu aquele flashback na cabeça da gente. E, cara, o Clippers dando uma demonstração de força do elenco, né? Porque quando o Harden chegou nos Angeles Clippers, muita gente faz aquela brincadeira, né? Pô, vai jogar com 3 bolas, vai jogar com 4 bolas. E acaba que com o Kawhi Leonard fora, o Harden e o Paul George chamaram a responsabilidade. Os dois fizeram 33 pontos, se não me engano. E, cara, especial a partida deles, jogaram como uma dupla, o Harden foi muito bem na reta final, o Paul George também. Essa parada do Kawhi não jogar, eu não acredito que isso seja um motivo das duas vitórias, eu acho que seja uma grande coincidência, a gente até brinca no Twitter e tal, mas
é uma grande coincidência, até porque o protótipo de jogador do Kawhi Leonard é meio difícil de acontecer, porque é um jogador que, assim, não pega tanto na bola, é aquele cara que quando ele pega ele faz cesta e tal, mas ele não é um cara que monopoliza a bola, ele é mais um pontuador quando pega ali a bola na mão e tal. Mas o fato é que o Paul George e o Harden estão muito bem nesses jogos que o Kawhi não joga, principalmente o James Harden, que fez um grande jogo 1 também, né? Então, pelo outro lado, o Dallas hoje teve um Kyrie Irving inspiradíssimo. O Kyrie Irving, pra mim, tá fazendo a melhor série de playoff dele há algum tempo, tá? O Kyrie Irving, desde que ele deixou ali o Cavs, ele nunca teve uma run de playoff ali que você olhasse e falava, pô, esse é o Kyrie Irving, que era a co-estrela do LeBron James ali no Cleveland. Ele tá voltando a ter esse desempenho e tá sendo muito melhor, na minha opinião, inclusive que o Luka Doncic. O Luka Doncic fez 4 jogos assim na série até agora que pra mim foram muito abaixo. Ah, mas fez um triplo-duplo hoje, beleza. Mas novamente foi ineficiente, assim como foi nos outros 3 jogos da série. O Luka atrapalhou o time em alguns momentos hoje. E diferente do que ele mostrou no jogo 2, se eu não me engano, na defesa, quando ele foi muito bem em cima do Paul George e do Kawhi Leonard, no jogo de hoje ele foi muito mal na defesa. Ele foi explorado em diversos momentos. E, cara, o Luka não pode se dar o luxo de fazer isso, até porque ele é o craque desse time. O time do Mavericks é um time que é muito... depende muito dele, né? É um time que monopoliza muito a bola nele, então ele tem que estar o tempo todo bem, jogando bem. E agora, esse é um jogo essencial. O Clippers roubou esse mando de quadra novamente, vai voltar para Los Angeles de novo com o melhor de 3, né? Com 2 jogos em casa. Vamos ver como eles vão se portar. O Kawhi Leonard, eu não sei qual que é a situação dele, se ele tá questionável, Nem mas o acho Ty Lue que sabe. tem risco dele não voltar pra série, eu vi hoje, né? Não, nem o Ty Lue sabe, né? E essa é a parte frustrante do Kawhi, né? Porque a sensação que dá é que o time não sabe quando vai ter o Kawhi, né? Eu não acho nem que é uma questão de fazer mistério. Claro, o Kawhi teve toda a história dele com o San Antonio Spurs, que ele acredita que o Spurs manejou errado a lesão que ele teve, então ele tem esse trauma, e desde a época do Raptors era meio que o Kawhi se trata ali e o time descobre na hora do jogo, né? Quando que o Kawhi vai entrar em quadra. Eu concordo com você, como eu falei, é coincidência o Clippers ter vencido os 2 jogos sem o Kawhi. Mas uma coisa que não é coincidência é a bola andar um pouco mais sem o Kawhi em quadra. Porque eu acho que com o Kawhi em quadra, ele para a bola muitas vezes, né? E eu concordo plenamente com o que você falou sobre o Luka. Eu achei ele nesse domingo cansado na reta final. E vai aquela crítica histórica que a gente tem do Luka, né? Que você olha pra ele, você vê que o condicionamento físico dele não é o que deveria ser, né? Ele é um cara que tá acima do peso. E eu tenho lugar de fala, como uma pessoa acima do peso, então eu posso falar. E eu achei ele um pouco desconcertado, um pouco irritado demais. Ele é um cara que reclama muito, né? Mas teve um momento do jogo que ele já tinha recebido uma falta técnica e ele tava reclamando também com a arbitragem. E o cara, ele não pode perder a cabeça assim, como uma super estrela do Dallas Mavericks, né? Mas quem botou realmente a equipe no jogo foi o Kyrie, que... Cara, aquela bandeja que ele fez com 3 jogadores com o braço acima da cesta, eu tuitei isso e eu quero que você me dê sua opinião, Daniel, se foi um exagero da minha parte. Eu acho que o Kyrie Irving é o único jogador que teria feito aquela bandeja na história da NBA. Porque ele, como um armador de 1,90 m ou menos, acho que nenhum jogador da história tem alternativa para chegar na cesta, o controle corporal que ele tem tão grande quanto o Kyrie. Eu não consigo ver outro jogador que conseguiria, com 3 caras mais altos, com o braço esticado, ele traz a bola de volta e no último milésimo antes de encostar no chão, ele joga a bola e consegue. É por isso que os outros jogadores amam tanto o Kyrie, porque ele faz coisas que nenhum outro jogador da NBA consegue fazer. O Kyrie Irving, pra mim, ele entra legal na briga de melhores finalizadores do aro da história da liga, que eu tô botando tanto jogadores do tamanho de pivô, de ala, quanto de armador. E pra você ver o nível do Kyrie Irving, porque é muito difícil você falar isso de um armador, né, que tem 1,90 m. Inclusive, teve um tweet meu que eu citei esses dias lá no Twitter, né, cara, e deu uma polêmica lá. Eu falei que eu acho que o Curry, pra mim, bate de frente com o Kyrie Irving em finalização a hora. Não sei se você concorda. O Curry, pra mim, é um jogador que bate de frente legal. Eu vejo o Curry, assim, apesar das métricas do Kyrie Irving
toda a temporada ser um pouquinho acima do Curry, o Curry teve mais 3 temporadas acima do Curry, que isso é muita coisa, para um cara do tamanho do Curry, e é sempre equilibrado. Eu vejo muito disso nos dois, semelhança nesse jogo dos dois. Então, eu acho que o Curry, dos 2 MVPs, não. Mas o Curry ganhou muita força ali pós saída do Kevin Durant. Bolha. Pós-bolha, é verdade. Você olha o Curry, você pega uma foto do Curry 2016 e uma foto do Curry 2022, ele é muito mais forte. E ele realmente melhorou muito. Eu ainda acho que o Kyrie tá num patamar acima. Eu concordo com você, ele tá entre os maiores finalizadores. Mas não tá muito distante mesmo. Mas é uma série que tá 2-2 agora. Como você falou, uma série melhor de 3 com 2 jogos em Los Angeles. Mas eu sinto que o mando de quadra nessa série não é tão importante assim, né? A gente já viu, se não me engano, o Dallas venceu em Los Angeles uma vez e os Clippers venceram em Dallas uma vez, né? Então eu acho que não é... A gente pode voltar pra série lá de... Foi quando a última série entre os dois times? 2 anos atrás. 2 anos atrás. Se eu não me engano, foram 4 jogos em Dallas, né? Não, a série foi Dallas, o Clippers venceu por 4-3. Sim. Os 3 primeiros jogos em Los Angeles, o Dallas venceu. Os 3 primeiros jogos em Dallas, o Clippers venceu. E aí no último jogo, o Clippers jogou em casa, o Clippers levou. Pra você ver como é que essa questão do mando de quadra na série entre Dallas e Clippers já não é uma tônica de hoje, né? Já é de algum tempo já, né? E eu acho que é uma série equilibradíssima seguindo em frente. Eu não consigo ver uma vantagem muito grande pra nenhum dos dois times. Se eu tivesse que botar minha mão no fogo pra quem vai levar... Primeiro eu acho que vai ser uma série que vai a 7. Cara, eu acho que o Clippers... Desculpa, acho que o Mavericks vai vencer ainda por conta dessa incerteza quanto ao Kawhi. E por mais que o Harden tenha sido espetacular no jogo 1 e no jogo 4, não dá pra apostar que ele vai ser esse Harden todo o jogo, né? A gente tem aí mais de 10 anos, bem mais de 10 anos de histórico do Harden nos playoffs, ele deixando a desejar. Então, hoje, se eu tivesse que dar um palpite, eu diria Mavericks em 7. E você? Tô contigo. Acho que é uma análise um pouco rasa, porque existem muitos outros fatores que o Dallas precisa melhorar, mas eu acho que não vai fugir do Luka Doncic voltar a ser o Luka Doncic. Porque ele é... Cara, ele é tudo nesse time do Dallas. Ele tem uma estrela ali do lado que é o Kyrie Irving, que vai segurar a barra pra ele quando ele estiver mal. Mas o Luka, ele é tudo nesse time, cara. E ele precisa botar a bola debaixo do braço um pouco, e como ele fez ali no jogo 2, quando ele acertou aquela bola e saiu gritando, ele tem que fazer isso mais vezes. O Luka foi mal hoje, não foi um jogo que, apesar das estatísticas dele estarem infladas, ele fez tudo, 29 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Mas ele precisa voltar a ser o Luka. Eu acredito que essa série vá até 7, sim. Eu acredito que o Clippers tem poder de fogo para isso, mesmo sem o Kawhi. Mas no fim das contas vai pesar. E sobre o Harden, eu lembro também o que aconteceu na série passada, né? Da última série de playoff do Harden contra o Boston Celtics, que ele foi muito mal nos jogos 6 e 7. Né, o Harden não conseguiu segurar aqueles Sixers ali, ele foi criticado bastante por isso. Então, eu acredito que ele possa manter esse nível, mas o Dallas eu vejo um time um pouco mais coeso no momento, eu vejo um time que está bem mais encaixado, é um time que a gente... essa questão da saúde de Los Angeles é muito forte, né, cara? Porque foi também uma das coisas que a gente falou quando esse Big Three foi montado, a gente também duvidou bastante da saúde, de como que eles iam se manter. O Harden também sofreu com algumas lesões nos últimos anos, o George Kawhi nem se fala, agora o Kawhi tá fora. Eu acho que o Dallas tem mais poder de fogo, o Dallas tem mais opções, se tudo correr certo, né? Porque o playoff, principalmente agora que é uma melhor de 3, é tiro curto, né? A gente pode ficar aqui analisando e tal, mas é tiro curto. Mas se tudo correr como na normalidade, o Dallas leva essa série, na minha opinião, mesmo tendo 2 jogos fora de casa. Mas, como a gente disse, esse mando não tá influenciando tanto nessa disputa. Verdade. Vamos passar agora para o outro grande jogo desse domingo, New York Knicks contra Philadelphia 76ers. Os Knicks venceram por 97-92, um grande jogo, um jogo bem apertado. Os Sixers chegaram a abrir 10 pontos ali no final do primeiro quarto, os Knicks conseguiram empatar no segundo, e aí o jogo foi equilibrado até o fim. Foi um jogo que acho que dá pra
claramente colocar os dois motivos que os Knicks venceram. Primeiro, o Jalen Brunson, um dos melhores jogos dos playoffs de um jogador com a camisa dos Knicks, 47 pontos, 10 assistências. Ele que não vinha fazendo uma boa série, um dos jogadores mais ineficientes dos playoffs até agora. Ele teve 34 arremessos também nesse jogo, né? Não foi o jogo mais eficiente de todos os tempos. E o outro ponto é que se fosse uma questão, os aliens estivessem com um raio apontado para Filadélfia e falassem: se vocês não pegarem um rebote ofensivo, a gente vai explodir a cidade. A cidade hoje estaria explodida. Porque eles não conseguiam pegar um rebote defensivo para salvar a vida deles. Os Knicks pegaram muitos rebotes. E aí você deve pensar, pô, os Knicks deviam estar com o Mitchell Robinson e o Hartenstein em quadro o tempo todo. Não, Mitchell Robinson não jogou. Hartenstein fez uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Ele fez 5 faltas no terceiro quarto e saiu do jogo. Que loucura. Ele foi pro intervalo com 0 faltas. Ele fez 5 faltas no terceiro quarto e não voltou mais pro jogo. Assim, ele tem total responsabilidade nisso, porque e não foi aleatório, não foi arbitragem inventando, foram faltas. Só que como que o Tibbs não tira ele depois da terceira falta? Ou depois da quarta falta? É completamente absurdo. E com Preston Joshua e OG Anunoby, aliás, muitas vezes marcando o Embiid e marcando bem, os Knicks pegavam muitos rebotes ofensivos o tempo todo. Eles terminaram com quantos rebotes ofensivos? 15 rebotes. 15, se eu não me engano. 15 rebotes ofensivos contra 9 do Philadelphia 76ers. Terminaram com 52-41 nos rebotes. E foi assim que os Sixers perderam, porque os Knicks não tiveram uma tarde, na verdade, muito eficiente. Mas quando você dá tantas chances extras no ataque, é muito complicado você vencer o jogo. Cara, tem muita coisa pra falar sobre esse jogo e sobre essa série. Eu acho que primeiro, nesse tópico dos rebotes, eu vou trazer alguns dados aqui pra você ver como que isso impacta no jogo, né? Porque a gente fala muito dos rebotes e vou dar exemplo dos turnovers, por exemplo. O Knicks teve 12 turnovers e o Philadelphia 76ers teve apenas 8. Então, isso você pensa, o Philadelphia 76ers vai ter mais arremessos do que o New York Knicks. Não, o Philadelphia 76ers teve 82 arremessos, enquanto o Knicks teve 86. Então, os turnovers que você roubou do seu adversário não influenciaram no jogo porque você cedeu o rebote ofensivo. Então, no fim das contas, o número de posses do jogo, o número de arremessos que o outro time está dando, vai ser o mesmo. Você roubou a bola e você deu a bola para ele de novo no rebote ofensivo. Então, isso acontece muito com o Miami Heat, inclusive. Eu tô cansado de ver o Miami Heat cedendo rebote ofensivo para outro time. E, cara, falar sobre esse Knicks, pra mim o Knicks, cara, apesar de ser um grande rival do Miami Heat, eu acho esse Knicks do Thibodeau muito apaixonante, cara. Porque é um time que tem muita história por trás. Muita história por trás. Começou com aquele We Here Knicks, que foi o time que venceu ali... perdeu pro Atlanta Hawks no primeiro round. Ficou em quarto na Conferência Leste ali em 2020, se eu não me engano, né? Não, 2021. 2021. Foi o ano que o Hawks chega na final da conferência. Sim, ano que o Julius Randle evoluiu para uma All-Star da Liga, que o R.J. Barrett foi o primeiro ano de calor dele, né? Ali a gente já começou a ter a transição do Knicks piada da liga pro Knicks sério. E isso tem um grande nome, que é o Tom Thibodeau, pra mim. Thibodeau, eu sou um grande fã do Thibodeau. É um cara que... ele, apesar de ele não ter vencido nenhum título da liga, pra mim ele tem DNA de vencedor. Ele pratica o basquete vencedor. Ele era o assistente do Celtics no título, né? Do Kevin Garnett. Do 2008. Ele era o assistente, mas como treinador principal, teve aqueles anos com os Bulls, né, Dark Rose e tal, que ele nunca conseguiu. Depois com o Timberwolves também. Exatamente. Timberwolves, se eu não me engano, ele foi até General Manager, ele acumulou função, né? Tinha muito isso nessa época e todo mundo viu que era uma péssima ideia e pararam de fazer isso. Técnico e GM com a mesma. Bizarro. Mas eu sou muito fã do Thibodeau. E hoje ele criou uma cultura organizacional no Knicks de novo, né? Faltava muito isso no New York Knicks. E hoje eles têm isso. E isso vai pros jogadores, cara. O que o Jalen Brunson fez hoje, pra mim, é uma demonstração de... Sabe? É como se ele desse um recado pra liga. Eu estou aqui. O Jalen Brunson é um jogador que, por muitas vezes, ele é duvidado por causa do tamanho dele,
Jalen Brunson é um jogador que, como você disse, ele teve esses problemas nos primeiros jogos da série por conta da eficiência. Acho que no terceiro jogo da série ele até foi bem nessa questão. No terceiro jogo da série ele fez 39 pontos, se eu não me engano. Mas ele continuou sendo ineficiente. E hoje é como se ele desse um recado. Por tudo que aconteceu no último jogo, né? O Philadelphia venceu, o Joel Embiid machucou o Mitchell Robinson, né? Então é como se ele estivesse dando um recado. Esse time apaixonante juntou 3 jogadores da mesma faculdade, Donte DiVincenzo, Josh Hart e Jalen Brunson. Isso é algo assim espetacular pra mim, ver o que eles estão fazendo. Josh Hart é um jogador espetacular, cara. O que ele faz na tábua de rebote. E é legal porque, eu acho muito legal isso, porque os torcedores da NBA em geral estão acompanhando o que ele é há muito tempo. Porque ele era assim no Pelicans e ele era assim no Blazers. Só que ninguém viu o Pelicans, ninguém viu o Blazers. Agora estão vendo que tá no playoff. Entende? Então o Josh Hart, na temporada regular, cara, tinha jogo de temporada regular que o Josh Hart estava jogando 46 minutos. E hoje ele parece que tá 0 bala pros playoffs, sabe? Então, esse time do Knicks é espetacular. O Giannonobi, pra mim, é o melhor defensor dos playoffs até aqui, talvez. Bem provavelmente. O que ele fez no Embiid hoje foi espetacular. Ele, muitas vezes, foi um marcador primário no Embiid, cara. E o Giannonobi é um cara que combina altura com força física, com muita agilidade lateral. É um defensor perfeito. Pra mim, talvez seja o melhor defensor de perímetro da liga hoje junto com o Herb Jones. Eu boto muito esses dois no mesmo lugar aí, porque eu acho que são 2 aberrações no defesa, o Herb Jones e o Giannonobi. Podem marcar de 1 a 5 pra mim, tranquilamente. E o Knicks foi muito bem, cara. O Knicks, esse time resgatou jogadores como o Donte DiVincenzo. O Donte DiVincenzo, ele teve uma boa temporada no Golden State Warriors ano passado. Mas quando ele saiu do Bucks ali, ele foi mal no Bucks, ele foi mal no Kings. Ganhou um contrato mínimo ano passado. E muita gente... O que vai ser o Donte DiVincenzo aqui pra frente? E hoje ele é um dos melhores arremessadores da liga. E tudo isso passa pelo trabalho que o Thibodeau tá fazendo no Knicks. O que aconteceu com o Atiwa hoje foi incrível também. Sim. Precious Atiwa, cara, substituiu o Hartenstein com maestria. O Hartenstein ter ficado em quadra é uma loucura. O Tibbs é um maluco da bola, né? Cara, ele é maluco. Inacreditável. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara, o jogador fazer 5 faltas, o técnico não tira o cara, né? E você já não tinha o Mitchell Robinson, né? Que você falou do Embiid, ele não se machucou no lance que o Embiid puxa a perna dele, né? Mas o Embiid virou o Draymond Green, né? Reencarnação, seja bem-vindo de volta ao Draymond Green, né? Porque ele deu um pisão, não lembro qual jogador, ele deu um pisão no jogador do Knicks nesse jogo, que eu vi muito torcedor do 76ers defendendo. Eu não lembro contra quem que foi, mas se você vê, ele não tá olhando, mas a pisada dele é meio irregular, assim, né? Tipo, ele dá um passo pra trás, depois dá um passo um pouco mais curto. Você viu o lance? O que você acha? Cara, o Embiid... Eu não sei, cara, porque... Ele despirocou nessa série. Eu tendo a não criticar o Embiid do jeito que ele deveria ser criticado em situações normais nessa série. Por tudo que ele tá vendo. Por tudo que ele tá vendo. Ele teve paralisia facial. Loucura. Eu imagino como deve ser jogar um playoff com paralisia facial, paralisia de Bell, o nome dele, né? E ainda, claramente, não tá 100%, gente. Sim. Pode falar o que for, o Philadelphia 76 pode falar o que for, o pode falar o que for, ele não está 100%. Ele tá se arrastando em quadro em diversos momentos. Então eu posso... Assim, eu não sou médico, né? Mas eu acredito que essa paralisia facial dele possa ter muito a ver, inclusive, com estresse. Sim. Concordo. Bastante estresse. Então eu não sei o que tá acontecendo com o Embiid. Dito isso, ele não pode fazer o que ele tá fazendo. Não pode. Ele claramente, ele tá tentando compensar. Concordo plenamente. E eu acho que é um ponto que o 76ers deveria repensar pro restante da série. Tudo bem, pode ser que o restante da série seja só um jogo, porque o Knicks tá vencendo por 3-1 e o próximo jogo é em Nova York. Mas assim, o Embiid ele tá fazendo o que é possível. Ele teve 27 pontos, 10 rebotes, 6 assistências. Só que vale a pena você ter um Embiid jogando 24 minutos no segundo tempo para ele chegar completamente morto na hora de decidir a partida? Eu não sei, porque claramente nesse domingo ele tava morto, né? Tem um lance que ele ainda tenta pressionar o Jalen Brunson na saída do fundo bola, né, dos Knicks. Ele tenta pressionar o Jalen Brunson e aí a sensação que deu é que foi o último gás dele ali, né? E aí ele morreu em quadra. E falando em jogadores que morreram em quadra, cara, que vergonha que é o Tobias Harris. Não tem condições, cara. E beleza, ele deu sorte porque ele chegou na hora certa no mercado de free agents, faturou um dinheirão
na NBA, pô, méritos pra ele, não vou criticar ninguém por conseguir o dinheiro de forma honesta, como ele não roubou ninguém. Mas, cara, todo playoff é a mesma coisa, e essa série dele, horrível, e ele é o clássico jogador que tu assiste o jogo, assim, uns 15 minutos, aí em determinado momento você vê, pô, ele tava em quadra esse tempo todo, o Tobias Harris, né, porque você não vê, ele não faz nada, ele não tá defendendo bem, ele não tá bem ofensivamente, ele não ajuda a proteger ali o rebote defensivo, ele tá assistindo o jogo de quadra, e é um cara que, porra, tudo bem, ninguém vai falar, pô, o Tobias Harris All-Star aqui, deveria estar fazendo 25 pontos por jogo, mas, pô, ele pode ser um role player melhor do que ele vem sendo, né? Eu acho que o Embiid, por ser a maior estrela, ele vai receber muitas críticas, mas eu acho que é uma série vergonhosa do Tobias Harris. Não, muita coisa. Eu acho que se tem uma palavra que a gente pode definir o Tobias Harris é disfuncional, né? Disfuncional. Ele é disfuncional com o time. O time funciona melhor sem ele. Ele fica sem função no time. Porque o Tobias Harris, ele é um cara que ele é muito bom no mid-range. Ele é um cara que é muito bom jogando isolado. Mas ele não é bom o suficiente para ser o centro das atenções do time. Não é bom o suficiente. Então ninguém vai botar ele numa isolation pra ele pontuar, ninguém vai dar a bola pra mão, na mão dele vai falar pra ele resolver. E quando isso tá acontecendo, ele ainda está errando. Então, muito ruim a série do Tobias Harris. O Sixers vai ter um bom alívio salarial aí nessa free agency. O Tobias, você falou que ele chegou na hora certa, e realmente foi na hora certa, porque o Butler não iria ficar na Filadélfia, então o Philadelphia não ia abrir mão de 2 dos 4 melhores jogadores, porque naquela época tinha o Ben Simmons, tinha o Joel Embiid, tinha o Tobias e tinha o Jimmy Butler. O Philadelphia não ia perder 2 dos 4 melhores jogadores do elenco de uma vez só. Rapidinho. Então eles deram overpaid no Tobias. É bom você levantar esse ponto, você como torcedor do Heat, você sabe, porque eu sempre falo isso aqui. Tem aquela história do vídeo de Jimmy Butler, Tobias Harris over me. Não, na verdade foi o técnico, né, eu nem lembro agora o nome do técnico. Brett Brown, ao invés de Jimmy Butler, porque ele decide sair porque ele briga com o Brett Brown. E eu acho que o pessoal lembra muito, eles escolheram renovar com o Tobias Harris e não com o Jimmy Butler. Não foi bem assim, né? Mas ainda assim foi uma decisão horrível. Mas eu acho que os Knicks vencem, né? Os Knicks estão com mais pernas, o Embiid está muito longe de 100%. Que é uma loucura o Knicks estar com mais pernas sendo treinado por Tom Thibodeau, né? É uma loucura isso. Exatamente, tá aí o Josh Hart jogou, que você falou, 50 minutos por jogo, né? Fica correndo no intervalo também. 17 rebotes no jogo hoje. Eu acho que ele é um cara que você pode olhar pro box score e ver. Ele arremessou mal. Ele arremessou, se não me engano, 12 de 23 nos 3 primeiros jogos. Não é ele. O arremesso dele flutua muito. Mas o que ele entrega defensivamente, 17 rebotes, 5 rebotes ofensivos, pra um ala, e nem um ala dos mais altos. Eu gosto muito de Josh Hart. E agora eu quero ver o Mikal Bridges nesse time dos Knicks pra completar 4 jogadores da Universidade de Vila Nova, né? Que tem Jalen Brunson, tem o DiVincenzo, o Josh Hart, o Mikal Bridges também é de lá. E o mais assustador é que o Knicks pode, né? Porque o Knicks é um time que já é um time que, pra mim, com o Julius Randle, seria favorito ao título. Eu acho que o Knicks, com o Julius Randle, na minha opinião, de verdade, pra mim, seria o único time que teria condição ali de bater com o Boston Celtics. O Julius Randle, eu acho que as pessoas têm uma imagem muito errada do que seria esse Knicks com o Julius Randle, na minha opinião. Eu acho que nos anos passados, nos últimos anos, que o Julius Randle foi muito mal nos playoffs, e realmente foi muito mal, não tem defensiva aqui, o Knicks era muito dependente do Julius Randle. Era muito da questão de monopolizar a bola, o Julius Randle criava jogada a partir dele. Esse Knicks não. Esse Knicks tem muitas opções. O Jalen Brunson tá na melhor temporada da vida, o DiVincenzo é um cara que carrega a bola às vezes, o Giannullobby também é um cara que carrega a bola. O Knicks tem muitas opções. O Julius Randle não ia fazer o mesmo jogo que ele fez nos outros playoffs. Então, saudável esse time do Knicks, pra mim, seria um dos favoritos ao título. E, mesmo sendo isso, eles ainda têm muitas picks. Eles estão com picks pra oferecer. Então, acho que, inclusive, o cenário do Mikal Bridges, esse cenário que a gente imagina de 4 jogadores de Vila Nova, esse cenário do Mikal Bridges não é um cenário muito distante, não, cara. E pra ele seria ótimo, tem que né? Ver o que o Knicks estaria, tem que ver o que o Knicks estaria. Mas aí a questão é exatamente essa, né? Não sei se o Brooklyn estaria disposto a fazer negócio com o Knicks, né? Verdade. Isso é o grande impeditivo. Mas eu acho que da Knicks na série, sim. Eu acho que o Knicks é um time mais forte, é um time mais preparado. O Philadelphia 76ers, eu sinceramente não entendo essa questão toda de eles apressarem a volta do Embiid, porque sinceramente, essa temporada, quando o Embiid se machucou e falaram que ele iria voltar ou nos playoffs ou só no final da temporada, tá muito claro que era uma temporada perdida, na minha opinião.
E o Sixers, na minha opinião, tinha que tratar como uma temporada perdida. Uma temporada de vamos lá, vamos, né, acalmar as coisas, vamos dar o tempo pro Maxey dar essa evolução sem o Embiid. Inclusive o Maxey que não fez bons jogos na Filadélfia, o Maxey foi ineficiente. Né? Acho que ele ficou 8 de 21 hoje nos arremessos. Eu fechei. O Maxey não tá fazendo não fez bons jogos na Filadélfia. Mas é uma grata surpresa. Então o Philadelphia tem tudo pra... A série não acabou, obviamente, né? Mas eu acho que da Knicks e o Philadelphia tem tudo pra dar um reset. Sim. Mas me incomoda muito como a liga tá vendo o Philadelphia e principalmente o Daryl Morey depois de todos esses episódios. Me incomoda muito. Eu acho que o Philadelphia 76ers vai ter que lavar algumas roupas sujas aí nessa off-season, caso essa eliminação seja confirmada, né? O Sixers vai ter bastante dinheiro no cap, né? Eu já vi especulação de Paul George, já vi especulação deles draftarem um Bronny pra levar o LeBron lá pra Filadélfia, então... Todos os times da NBA estão com esse plano, aparentemente, né? Vai ser a primeira escolha geral, o Bronny. Draft ruim pra caralho essa classe. Vamos passar pra Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, que eu acho que é uma que a gente pode passar mais rápido, porque literalmente o Bucks de ninguém em quadra, né? Eles não tinham o Giannis, que pode ser que volte já pro jogo 4, não, pro jogo 5. Não teve o Damian Lillard, que sofreu uma lesão no Aquiles, não rompeu o Aquiles, mas é sempre assustador quando o jogador tá com algum problema ali, porque você fica imaginando, pô, pra romper aí, se romper o tendão de Aquiles, é um problema seríssimo. No começo do jogo, o Bobby Portis é ejetado com 7 minutos de partida, e os Bucks até conseguiram segurar a onda. O Siakam não jogou bem, teve uma partida bem ruim, mas teve um jogo absurdo do Miles Turner, 29 pontos, 7 de 9 da linha de 3. O Tyrese Haliburton também não vem fazendo uma grande série, jogou bem, 24 pontos. O Obi Toppin fez um primeiro tempo muito bom. E os Pacers conseguem vencer. E eu falei sobre isso no último podcast. Sem o Giannis... Com o Giannis, o Bucks parece um dos times menos atléticos da NBA. Sem o Giannis, era de longe o time mais lento da NBA. Sem o Giannis e sem o Lillard, parece um time de Master. E aí volta o Brook Lopez aos tempos de Brooklyn Nets, que é uma das estatísticas mais aleatórias da NBA. O Brook Lopez ser o maior cestinha da história do Brooklyn Nets. Loucura. Loucura. O time que teve Jason Kidd, que teve Vince Carter e tal. Ele é o... E é tipo por 4 pontos só que ele é o maior cestinha, né? Completamente aleatório. Tentou, ele fez um bom jogo, ele terminou... Quantos pontos ele terminou? 27. Terminou com 27, se não me engano. 27 pontos, o Chris Middleton também, que vem fazendo uma boa série, né? 25 pontos também. Mas esse time não tem atleticismo pra vencer esse time do Indiana Pacers. Sem o Giannis já era difícil, sem o Giannis e sem o Lillard, o Pacers agora tem 3 match points. Eu acho que é interessante se tocar nesse ponto do atleticismo, porque até na temporada regular a gente viu que o Indiana Pacers nadou de braçada contra o Milwaukee Bucks. E é importante citar que o Indiana Pacers é o time mais rápido da NBA, né? Em questão de pace e ritmo de jogo. E isso coincide diretamente com essa questão do atleticismo, né? São 8 jogos de temporada até aqui dos dois times, 7 vitórias de Indiana. Ah, tá sem o Giannis nos playoffs, beleza, mas são 7 vitórias. Será que a diferença é tão grande assim? E sem o Siakam nos primeiros jogos dessa temporada regular, né? Sim, sem o Siakam. Então, claramente, é um matchup ruim, cara. Essa questão do atleticismo vai diretamente de encontro com a questão do Pacers ser o time com o maior pace da liga. Ser o maior ritmo da liga. O time mais rápido da liga. E hoje, partida assim de Almanac Pacers, eu acho que, apesar do Siakam ter feito um jogo ruim em questão de pontuação, né? Ele terminou 6 de 14 de field goal, mas ele teve 7 assistências, ele conseguiu mover bem a bola. O Haliburton fez um jogo fraco nas assistências, mas sendo o cara do ataque. Eu gosto também de falar do Andrew Nembhard. Cara, o Nembhard, ele fez um ótimo último quarto. Quando ele precisou botar a bola debaixo do braço, ele entrou no garrafão adversário, fez os pontos, matou bola de 3. Muito bom esse cara. Muito bom. Ele terminou com 9 assistências também, se não me engano. 9 assistências. E, cara, o Bucks é um drama, né, cara? Todo playoff parece que o Milwaukee Bucks sofre. Foi em 2022 com a lesão do Chris Middleton, e eles ainda conseguiram levar aquele Boston do Udoka para 7 jogos. Foi a mesma coisa no passado com o Miami Heat. Giannis Antetokounmpo se machucou e eles perderam no primeiro round. E agora, aparentemente, vão perder no primeiro round também, né? Com lesões. Então, o Milwaukee Bucks, e todo ano o Milwaukee Bucks ele chega como um dos favoritos.
esse ano vai. E não tá indo, por causa de lesões. Isso é o que mais frustra. Sim. Então, difícil imaginar o futuro do Milwaukee Bucks nessa série. O Lillard realmente não deve voltar, o Giannis talvez volte. E aí, o Giannis pode, dependendo de como ele estiver em questão de saúde, ele pode dar um panorama diferente, justamente por essa questão do atleticismo que você falou. Eu acho que ele ajuda bastante nisso. É um cara que pode ser muito importante na transição, tanto defensiva quanto ofensiva, que acho que é aí que mora essa série, mais na questão da transição mesmo. E até pelo Doc Rivers. O Doc Rivers ele é um técnico que ele se caracteriza muito por tirar o máximo das suas estrelas. Ou seja, ele aposta muito no talento individual. E quando você não tem esse talento individual, né, hoje você viu o Chris Middleton tentando assumir esse papel. Mas o Chris Middleton, cara, depois da lesão que ele teve, dessas temporadas que ele ficou um pouquinho mais apagado, ele não é mais esse cara que vai botar a bola debaixo do braço e vai conseguir, apesar do último jogo incrível dele, né? Mas ele não é mais esse cara em regra de botar a bola debaixo do braço e ganhar o jogo pra você. Então, não é esse o caminho pro Bucks. O Bucks tá jogando sem armador, né? O Bobby Portis, que seria mais um cara pra monopolizar essa bola no ataque, foi ejetado por 7 minutos. Uma bobeira também. Não existe deixar o seu time na mão desse jeito, na minha opinião. E, cara, agora Indiana tá com a faca e o queijo na mão. É só esperar a definição do Giannis Antetokounmpo. E achei que se tinha uma série que no início a gente pensava em zebras, assim, né? Se tem uma série que todo mundo foi, era essa, do Indiana contra o Bucks. E digo mais, se tivesse o Giannis sem a lesão dele, muita gente também iria justamente pelo que foi apresentado na temporada regular. Sim. Então, é uma surpresa, obviamente, mas não é uma surpresa que pegou todo mundo, assim, de calça riada, sabe? Todo mundo imaginava que o Pacers poderia dar um trabalho e é o que está se concretizando. O Pacers é um time que é muito bem treinado por um dos treinadores que, pra mim, são mais subestimados na liga, o Rick Carlisle. É um treinador campeão da NBA que vem de bons trabalhos no Dallas Mavericks, conseguiu restaurar esse Pacers aí depois da demissão do Nate Bjorkgren, né, que não foi bem no Pacers. Então, gosto muito desse time do Pacers também. Acho que eles conseguem fechar essa série. Não sei se agora em Milwaukee, mas Indiana é uma grande chance deles fecharem. Concordo com você. Acho que os Pacers vencem. Vamos passar agora para as séries que tiveram jogos no sábado. A gente não vai falar sobre Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns por conta do horário, né? A série o jogo começou mais tarde no domingo. Então, se os Timberwolves varrer o Suns ou estenderem a série por mais um jogo, a gente vai falar sobre no podcast que vai ao ar na madrugada de segunda para terça-feira. Vai ter episódio novo, segundo episódio da semana. Então, o calendário, segunda para terça-feira vai ter o episódio 2 e quarta para quinta vai ter o episódio 3. Aproveitar aí que a quarta é feriado, dia do trabalho, mas eu irei trabalhar. Então, você... Dia do trabalho com muito trabalho, né? Exatamente. Vamos seguir agora para Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Mesmo o time pode vencer o LeBron 11 vezes, mas 12 não. 12 não. 12, a mamata acabou. Não, aí não tem como. Os Lakers vencem por 119-108. Um grande jogo do Jokic. Um ótimo jogo do Michael Porter Jr., mas o Jamal Murray acabou indo mal. E o pior, Jamal Murray, fora do próximo jogo da série, né, do jogo 5. Ele sofreu uma lesão, se eu não me engano, na panturrilha. Ele já tá fora? Eu tinha visto hoje que ele tava questionado. Já foi com fora já? Eu vi ele fora. Acho que ele tá como questionado. Posso estar errado, né? Vou dar uma olhada aqui. Mas, enfim, ele no mínimo é questionável. É isso mesmo. Eu achei que ele tava fora. Mas ele é questionável, então... ele terminou o jogo mancando, deu pra ver. Dá pra ver exatamente o lance que ele se machuca. Então é um problema, porque esse elenco dos Nuggets é bem curto, né? Eles tiveram 5 pontos dos bancários. E do lado dos Lakers, o desempenho do LeBron e do Anthony Davis nunca é dúvida. Eles combinaram para 55 pontos novamente. Davis jogando muito bem, fazendo o Jokic trabalhar. O Jokic vem jogando muito bem, mas o Davis faz o Jokic trabalhar. O termômetro do time é o desempenho do D'Angelo Russell e do Austin Reeves, principalmente do D'Lo, né, que fez uma temporada regular muito boa. Os dois acabaram jogando bem. Cada um dos dois fez 21 pontos em 15 arremessos. E os Lakers conseguem vencer a partida, né? Acaba sendo o termômetro, né? Às vezes a gente quer fazer muita análise muito profunda, mas nesse caso, o
termômetro dos Lakers são esses dois. Quando esses dois jogam bem, a equipe tem uma chance, né? Mas aí quando é o LeBron e o Davis combinando para 60 pontos e o time termina com 90 pontos, não tem condições. Mesmo o Nuggets, na minha opinião, fazendo o quê? Uma série nota 7 até o momento, nota 6,5. Cara, você falou essa questão do termômetro e pra mim é muito isso, né? Porque você tem... É a receita básica, né? Você tem Anthony Davis e LeBron James no seu time, você tem que preencher seu time de arremessadores. Acho que é uma receita básica. E os dois arremessadores desse quinteto inicial são o D'Angelo Russell e Austin Reeves. Pro time tá bem, eles precisam tá bem. E os 4 foram bem nesse jogo, né? Tanto o D'Lo, quanto o Austin Reeves, quanto o LeBron e quanto o Anthony Davis. E a sensação que eu tenho é que pro Lakers vencer um jogo, todo mundo tem que estar jogando bem. Porque senão o Denver vai lá e abocanha. E o Jokic teve uma statline muito boa, foram 33 pontos, 14 rebotes, 14 assistências. Mas eu não acho que tenha sido um jogo do nível dele, sinceramente. Eu acho que o Jokic, ele teve alguns momentos do jogo que ele parecia desconexo da partida, ele errou alguns arremessos fáceis. Ele fez 50% de field goal, e isso pros padrões deles dos padrões dele é pouco, né? Os padrões dele é pouco. Sim. Então eu vi muito torcedor do Nuggets também reclamando da atuação do Jokic, que foi uma atuação nota 5, que ele poderia ter ido melhor, poderia ter levado melhor o jogo. O Jamal Murray foi mal também, até por causa da lesão, ele fez menos de 40% de field goal. Mas essa série deve se encaminhar realmente para caso o Jamal Murray jogue, né, para acabar no próximo jogo. Sinceramente, o Denver Nuggets e o Lakers é uma série que desde o ano passado, né, é difícil de entender o que acontece, cara, porque parece que o Denver só é o time do clutch time. Só é o time do clutch time. É o time que se você deixar, ele vai chegar no clutch time e vai acabar com você. É difícil de explicar. O Lakers parece que tem algumas soluções pro que o Denver apresenta, mas essas soluções vão todas pro ralo no último quarto. Então, acredito que com esse nível que o Michael Porter Jr. tá mostrando nos playoffs, e pra mim o Michael Porter Jr. é um jogador que tá se destacando muito nessa série. O Michael Porter Jr. é muito bom jogador, muita gente trata ele só como shooter, ele não é isso. Ele tá se destacando bastante nessa série. Pra mim é o jogador que mais cresceu de desempenho em relação ao que tá sendo nos últimos jogos. Eu gosto muito do KCP, gosto muito do Aaron Gordon. Inclusive o Aaron Gordon, a gente tá falando do Tobias Harris agora há pouco. Eu acho que o Tobias Harris tinha que ser pro Philadelphia parecido com o que o Aaron Gordon é pro Denver, sabe? Ele tem o potencial de ser isso, e o Aaron Gordon é um cara que faz o papel dele com maestria. O Nuggets vai vencer essa série, mas é importante pro Lakers dar essa respirada, mostrar que dá pra vencer. E, cara, é aquela mesma história de sempre, né? Pro Lakers, nenhum time ganhou de 3-0. Virou de 3-0 pra 4-3. Mas já viraram de 3-1 pra 4-3, né? E aí? O próprio LeBron. Vamos... O próprio LeBron já fez isso. O próprio LeBron. O próprio LeBron, né? Eu acho que termina em 5. Eu acho que a série volta pra Denver. E é algo que acontece muitas vezes, né? Acho que tem não tem muito meio termo o jogo 4. Ou o time que tá perdendo por 3-0, ele deita e leva a varrida. Ou então o time que tá ganhando por 3-0 diminui muito a energia e o time consegue diminuir pra 3-1. É difícil ter porque esse jogo, o placar não foi tão apertado, mas os Lakers tiveram o controle da partida, né? E é difícil ter um meio termo, né? Ser um jogo 4 muito apertado, normalmente são esses dois roteiros, né? São os jogos que os times favoritos mais se deixam levar, né? O jogo 1, geralmente, tem muita surpresa no jogo 1, até por pegar o adversário na surpresa, e o jogo 4, né? Sim. Porque o adversário mais forte geralmente chega pro jogo 4 com uma grande vantagem e acaba relaxando um pouco, né? É normal disso acontecer. Não tem como... Não foi o caso do Denver ontem, na minha opinião, mas eu acho que eles pecaram um pouco na eficiência. A eficiência pegou muito o Denver Nuggets ontem, na minha opinião. Eu achei que o Jokic é algo muito raro com ele. Eu achei que ele tava tentando forçar um pouco o jogo, né? Não sei se ele sentiu que o Jamal Murray não tava inspirado, né? Mas enfim, vamos passar agora para Boston Celtics e Miami Heat. E aqui vai ser isolation para você, Daniel. Não pode pegar a bola e falar. Os Celtics venceram por 104-84. Foi um jogo que, assim, se é torcedor do Heat, você sabe melhor do que eu. O time não tem poder de fogo, né? Sem Jimmy Butler pra competir, fica complicado. Teve uma atuação histórica arremessando de 3 ali, que eu acho que, assim, de novo, você pode falar muito melhor do que eu. No cenário dessa série,
ter conseguido pelo menos evitar uma varrida pelo Celtics, eu sinto que já é positivo pela forma como essa série se desenhou. O quinteto titular do Heat tá com um jogador calouro, um jogador que tava fora da rotação até pouco tempo atrás, um undrafted, que é o Caleb Martin, um jogador que a torcida não vem gostando nos jogos do Tyler Hero, e o Adebayo. Então é Adebayo e 4 jogadores que tentam complementar ele, e o time tá tentando levar o Boston assim. E cara, sinceramente, o Heat ontem, eu sinto que a gente foi muito impossibilitado de jogar pelo Joe Mazzulla. O Joe Mazzulla fez ótimos ajustes, principalmente no que pega ali a parte do Tyler Hero. O Tyler Hero é um jogador que nunca lidou bem com marcação sob pressão na carreira dele. Nunca lidou bem. E ontem o Boston estava fazendo marcação sob pressão a quadra toda. Né? E o Mazzulla entendeu isso depois das 14 assistências do Tyler Hero no último jogo. E acho que você, prejudicando o início das jogadas do Heat, você vai acabar prejudicando do jeito que a jogada se termina, né? É, porque o Heat tá sem armador, né? Porque o Terry Rozier também tá fora, né? E o Jimmy Butler e tá fora do jogo 4. E o Jimmy Butler é o iniciador secundário, né? Nesse tipo de situação, né? Então faz sentido essa pressão em cima do Tyler Hero e dos outros jogadores. E acontece que vários lances do Duncan Robinson tem que levar a bola no ataque, que é algo que, assim, pelo amor de Deus, né? Você não pode imaginar que isso vai ser um plano de jogo que vai se sustentar para os playoffs. Então, o Boston tem muito mais peças, o Boston é o grande favorito para a série. O Heat ter conseguido ganhar aquele jogo 2 foi muito impressionante, mas sinceramente eu acho que vai ter equilíbrio no jogo 4. Eu acho que algo que era chave seria o Rozier voltar, porque seria mais um cara que tira a bola ali da mão do Tyler Hero nessas situações de pressões, é mais um ball handler. Eu acredito muito que o Adebayo vai ser muito utilizado na armação da jogada no próximo jogo, justamente por essa marcação sob pressão. Talvez o Tyler Hero chegue jogando um pouquinho fora da bola, off-ball, né? E eu gosto dessa ideia. Essa série é muito importante pro Jaime também, ou a gente tem que usar muito o Jaime ali como uma situação de pontuação ali no garrafão. E o Heat tem que tentar usar as armas que possui, né, cara? É uma série que tá totalmente condicionada por baixo do Miami Heat. E o Boston tem que cumprir o seu papel. O Boston é um time que... É um timaço, cara. Não tem ponto fraco. Você pensa no ponto fraco do Boston, qual que é o ponto fraco? Não tem. E talvez exista um e que foi utilizado pelo Heat no jogo 2, que é justamente a questão do desespero do Boston. O Boston é um problema crônico nos últimos anos, essa questão do desespero, né? O Boston, quando as coisas estão errado, parece que vira cai um parafusinho da cabeça dos jogadores, Jason Tatum e o Jaylen Brown principalmente, e as coisas dão errado e o time adversário consegue fazer uma sequência. E é isso que o Heat vem fazendo nos últimos anos, inclusive, não só no jogo 2. Mas o Boston é muito mais time, o Miami Heat vai tentar tirar de onde não tem, o que é algo que o Miami Heat já vem fazendo há algum tempo, agora mais do que nunca. Mas eu acredito que vai ser jogo equilibrado, mas o Boston ainda é favorito para esse jogo 4, sinceramente, é muito mais... Tá 2-1 a série pro Boston Celtics. Última coisa sobre essa série rapidinho, Daniel. Você me perdoa por ter dito que a escolha do Jaime Jaquez foi uma das piores da primeira rodada no último draft? Pô, eu perdoo porque até eu achei. Todo mundo. Eu achei. Todo mundo achou no dia, e aí em retrospecto pegaram o meu vídeo lá falando e me tiraram. Todo mundo achou. Vamos... Não, a minha questão é que, tipo assim, quando o Jaime foi draftado, tinha jogadores que eu considerava melhor no draft, sabe? Porque você olhando a questão da escolha hoje faz total sentido. É um time que quer competir. Sim, encaixou perfeitamente. Eu tava completamente errado. Eu acho que, por exemplo, o arremesso dele, que caiu muito ao longo da temporada, mas o arremesso dele foi algo que eu não achei que se traduziria tão bem pra NBA, e o fato dele ser experiente, dele já ser basicamente um adulto chegando, e foi algo que eu subestimei. Mas, enfim, vamos passar agora por uma série que eu não tive a oportunidade de falar ainda aqui no podcast, porque também é uma série que me ferrou com os horários, que foi o Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans, né? O primeiro jogo foi excelente, um dos melhores jogos aí dos playoffs até agora, só que depois só deu o Oklahoma City Thunder. O Thunder tá vencendo a série por 2-1, 3-0, desculpa, e não há sinais de que vai se inverter. O Shea tá fazendo uma grande série, Jalen Williams, idem. Eu destacaria, não sei se você vai concordar comigo, Daniel, o Chet teve 6 pontos nesse jogo 3,
mas eu achei que o impacto dele defensivo foi muito grande, porque falava muito, né, do mismatch, né, de força até do Valanciunas com ele, né, mas eu achei que o Chet foi muito bem defensivamente, segurou muito bem as pontas, e esse time do Pelicans é aquela história de sempre, né, sem o Zion é outro time completamente diferente, né, que o Zion é o que faz esse time ser especial, né, e sem o Zion, o Brandon Ingram tem que fazer mais do que eu acho que na verdade ele é capaz, o CJ McCollum tem que fazer mais, o Valanciunas tem que fazer mais, o Zion ele empurra os caras para um papel que eles são mais adequados, e sem o Zion eu acho que é uma série que o Thunder eu ficaria, acho que se eles não varrerem o Pelicans vai ser aquela história que a gente falou, né, do time que tá vencendo por 3-0 tirar um pouco o pé do acelerador porque tá um pouco mais relaxado, mas o Thunder para um time jovem eu acho que tem mostrado bastante maturidade nessa série. Também acho, até por essa questão de ser um pouco jovem, pode ser que essa questão do jogo 4, acho que é um time que ainda tá pegando essa energia de playoffs. Eu falei muito isso antes da série começar, porque eu acredito que esse Thunder, isso é uma opinião minha, tá? Eu acredito que qualquer time que chegar ali dessa série contra o Clippers, do Clippers e Mavericks ali, do quarto e quinto colocado que vai enfrentar o Thunder, eu acho que ganha do OKC no segundo round, porque eu acho que essa barreira da experiência nos playoffs é muito importante. Chega em algum momento que essa barreira alcança e eu acho que não vai ser diferente com o OKC, mas nesse primeiro round eles enfrentaram um adversário tão inexperiente quanto, né? O Pelicans teve uma participação nos playoffs ano passado, né? Não, ano retrasado, que pegou o Phoenix Suns, levou o Phoenix Suns a 6 jogos e o Phoenix teve dificuldade naquela série, mas aquela série também foi sem o Zion Williamson, vou lembrar, o Zion Williamson estava machucado, mas é um time inexperiente. O Zion empurra os outros jogadores pro seu papel, como você disse. O Pelicans sofre muito com essa questão de não ter um armador, assim, aquele cara que bota a bola debaixo do braço e arma a jogada. O Brandon Ingram teve essa função muito durante a temporada de ser esse armador, esse carregador de bola assim, primário do time. E até cumpriu bem essa função durante a temporada regular, ele foi bem, ele evoluiu bastante nesse aspecto, mas é como você disse, cara, ele não é esse cara pra carregar um time, principalmente playoff, contra Seed 1 e ganhar o jogo, entende? CJ McCollum faz uma série péssima, CJ McCollum não faz uma série boa, e acho que é alguma marca registrada dele nos playoffs, sinceramente, o CJ McCollum, desde a época do Blazers, ele já acabou com o jogo do Blazers, aquele jogo do Lillard Sim. Contra o Denver Nuggets, que o Lillard fez não sei quantas bolas de 3 no último quarto na prorrogação e ele acabou com o jogo do Lillard no final, foi uma loucura. O CJ McCollum é um cara que ele não é confiável em playoffs, na minha opinião, e ele também por muitas vezes assume esse papel de armação do time, e isso me incomoda bastante. Sobre o lado do OKC, cara, é outro time que eu considero muito apaixonante, porque os jovens, do jeito que estão jogando, são especiais demais. O Chet, muita gente duvidou nessa questão dele do físico, principalmente com o Valanciunas, que é um pivô muito mais forte, mas ele tem mostrado muita tenacidade na defesa, um cara que terminou o último jogo com 4 tocos, e além do toco, a presença dele, né? Ele é um cara muito magro, mas ele é um cara que ele tem uma envergadura muito grande, então ele consegue cobrir muito espaço. Então, o Chet tá fazendo o papel dele, o J-Dub, cara, que jogador espetacular, espetacular. Segundo ano dele de liga, ele já ser o jogador que ele é impressionante, porque ele é um cara que combina tanto pontuação, com atleticismo, com defesa, com playmaking. Então é tudo de valioso que um time pode ter e tá mostrando isso na série. O Shai tá fazendo uma boa série, o Shai terminou o último jogo com 24 pontos, mas também fez 6 assistências, foi eficiente, tentou conseguiu 8 arremessos em 13 tentados, então ele fez um jogo eficiente ali. O time tá coeso, o Mark, eu não sei falar o sobrenome do técnico do OKC. Eu falo do Dagenol. Dagenol, pode ser. É o Coach Mark. Sim. Nosso Coach Mark. Ele tá ganhou o prêmio de Coach of the Year agora, né? Fez um trabalho espetacular. Tem um Coach of the Year a mais que o Eric Spoelstra agora. Então é uma loucura. E ele começou há 3 anos atrás, né? É uma loucura. É uma das estatísticas mais bizarras da NBA. O cara que, possivelmente o melhor técnico do século XXI, acho que é ele ou o Pop, o melhor técnico do século XXI, não tem nenhum Coach of the Year. Não, e o Coach of the Year pra mim é um prêmio que tá washed, sinceramente. Coach of the Year pra mim é o prêmio de time que mais evoluiu, cara. Exatamente. Ótimo. É o prêmio que mais evoluiu. Perfeito. Entende? Porque pra mim o Joe Mazzulla não ser Coach of the Year esse ano é bizarro. Eu não sou fã do Joe Mazzulla, mas eu defendi bastante isso, porque eu acho que o time que venceu 60 jogos e ele recebe alguns votos, né, mas tem que tirar o voto de quem votou no JB Bickerstaff, né?
Sim, Pô, peraí, é inacreditável. é um bom segmento aqui pra gente falar dessa série que, vamos ser bem sinceros, uma série que é aquela dever de casa, né? Assistir porque não tá sendo legal. O Magic em casa jogou bem melhor e fez a gente lembrar por que ninguém tinha expectativa alta contra esse time do Cleveland Cavaliers, que terminou na Seed 3 no final? Acho que foi Seed 3, né? Pelo Cavaliers terminou na Seed 4. Seed 4, Seed 4, mas é um time que eu acho que vai passar por mudanças significativas nessa off-season. Ainda acho que eles vencem a série, mas num jogo que o Paulo Banchero teve 9 pontos apenas, a gente viu o Franz Wagner jogar bem pelo segundo jogo consecutivo. E a questão é que ele só aparece em Orlando, né? Porque os 2 primeiros jogos dele em Cleveland foram péssimos. Cara, o fato do Cleveland Cavaliers não ter passado de 100 pontos em nenhum jogo dessa série, pra mim, é assustador. Dos dois lados, né? É assustador pensando em quão bom esse time do Magic é defensivamente, ainda sendo um time tão novo, e assustador pensando no fato do próprio Cleveland, né, cara? Cara, é impressionante você não passar de 100 pontos em nenhum jogo de série de playoff. E isso aí é totalmente de Bickerstaff, né? Parece que o time do Cavs me dá uma impressão de time de uma nota só. É um time que tenta um pick and roll tanto com o Garland quanto com o Mitchell e vamos ver no que dá. O Caris LeVert também leva muito esse time de vez em quando. O Caris LeVert vem muito bem do banco e tal. Mas é assustador o Cleveland Cavaliers nesses 2 jogos em Orlando. Sinceramente, foi bem mal. O Jarrett Allen tá fazendo uma boa série. Eu acho que é bom destacar também isso. O Jarrett Allen tá fazendo bons jogos. O Donovan Mitchell tá sendo irregular pra caramba. Ele começou bem e agora fez 2 jogos assim que, enfim, muito mal. E muita gente tá de olho na situação do Donovan Mitchell, né? Tem muita gente torcendo, inclusive torcedor do Heat, torcendo pro Magic ganhar essa série por causa do Donovan Mitchell. O futuro do Cavs é um pouquinho nebuloso, cara, sinceramente. Mas eu acho sim que eles vencem essa série. De novo, a mesma coisa que eu falei da série do Thunder, eu acho que serve pra Orlando. Essa questão do teto da barreira do primeiro playoff pesa muito. A gente vê como que Franz Wagner e Paulo Banchero estão sendo inconstantes, né? A gente pode ver isso certamente no desempenho dos dois. O Banchero teve um jogo 3 muito bom, o Banchero caiu um pouquinho as métricas dele nesse jogo, ele terminou com 9 pontos, foi mal nos arremessos, mas também teve 2 primeiros jogos ali bem água com salsicha, né? E o Franz Wagner também, ele começou a melhorar agora na série, então acho que essa questão da idade pesa muito, sim. Cleveland é favorito para essa série, mas, cara, o ataque do Cleveland tá muito engessado, muito parado. É um ataque que você não consegue ver dinâmica, sabe? Você tá dependendo muito das individualidades dos jogadores, às vezes de um Jarrett Allen esperado ali no garrafão. E, cara, se você for precisar disso em playoff, você vai se ferrar no fim das contas, entende? Então, acho que o Jimmy Bickerstaff tem que fazer um trabalho melhor, tá muito mal na série, Bickerstaff. Que ao contrário de Jamal Mosley, inclusive Jamal Mosley é um técnico muito bom, iniciante também na liga, ele assumiu o Magic ano retrasado, se eu não me engano. E apesar da série ser uma série chata, no sentido de não ter nenhum jogo emocionante, eu acho que tá vindo algo aí, cara, porque são 2 times que são inconstantes e tendem a se equilibrar em algum momento. Então, olho nessa série aí pros próximos jogos, mas eu acho que daqui. Também acho, né? No final das contas, eles têm a superestrela mais madura, né? Que é o Donovan Mitchell, né? Então, eu acho que eles acabam vencendo. Mas, assim, 2024, você 4 arremessos de 3, você não vai vencer jogo nenhum, né? Você tentou 17, né? É um número baixíssimo de tentativas de arremessos de 3 para um jogo de playoff em 2024. E quando você perde na bola de 3 pro Magic, é que, meu amigo, tá ruim. É um dos times mais travados. Você falou de time travado, né? O time do Orlando Magic é um dos mais congestionados da NBA. Mas, Daniel, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Ritão Mil Grau, que é Rital Mil, M-I-L, _ Grau lá no Twitter. No Instagram é a mesma coisa. Acho que no Instagram não tem underline, que eu tô vendo aqui, é tudo junto. Não tem underline. E na Twitch também, tudo junto também. Siga ele lá. Tem você, não só torcedor do Heat, né? Mas você quer acompanhar aí os jogos da NBA, assistindo, resenhando lá no chat. Não deixe de acompanhar. Deixa o sub lá pro Daniel lá na Twitch. Mas, cara, brigadão aí pela participação e até a próxima. Obrigado, cara, fiquei muito feliz realmente de participar do podcast, porque é um podcast que eu realmente acompanho, gosto muito do seu trabalho,
E também eu estendo o convite pra você, se quiser participar lá da live, pô, ficaria muito agradecido participar de um jogo com a gente, ver uma série de playoffs. Eu tô querendo ver lá jogos além do Miami Heat nesses playoffs. O Miami Heat vai cair agora, né? É bem provável, então eu também tô querendo estender. Então, conto muito com sua presença lá, se você puder. E gostei muito do papo. Espero estar aqui mais vezes pra gente debater mais sobre a NBA, porque é o que eu amo, cara. Essa liga é minha vida. Primeira participação de muitas, eu espero. Brigadão, Daniel. Muito obrigado a você, ouvinte, o podcast Cara dos Esportes. Como eu falei, volta na terça-feira de manhã. Quando você acordar na terça-feira, vai ter episódio novo falando sobre tudo. De repente, o futuro do Phoenix Suns, o que vai ser. Ou então, será que o Phoenix Suns vai conseguir a virada contra o Minnesota Timberwolves? Você já teve quanto é que tá o jogo agora? 54-52 pro Phoenix Suns. Tá bem apertado o finalzinho do segundo quarto. Vou ver o segundo tempo aqui enquanto eu edito o podcast. Mas brigadão a todos. Até a próxima. Tchau.